Olá, meus queridos. No tema de hoje, vamos fazer um comparativo de alguns sistemas agrícolas importantes. A temática de agricultura, acreditem vocês que no top temas dos assuntos mais cobrados deve estar em primeiro ou segundo lugar. Se a gente fizer uma lista de 10 a 20 assuntos mais cobrados no Enem, o número 1 ou número 2 é a agricultura. A agricultura é um tema dos mais importantes. Aliás, o nosso país é um país do agronegócio. O Brasil é um país que sua economia é fundamentada no agronegócio, então não tem como esse tema ser considerado um tema recorrente. Aqui no nosso canal tem um outro vídeo que vale a pena você assistir, chamado Top Temas Enem de Geografia. Esse tema, esse vídeo é um vídeo que super vale a pena você assistir. Aqui no vídeo de hoje, falando de agricultura, que não é o único vídeo sobre esse tema, nós temos vários, mas este é um tema que a gente vai comparar os diversos sistemas agrícolas. Basicamente, um sistema, o que é um sistema? Um sistema é uma forma de produzir, uma estratégia, uma ferramenta de produção de alimentos. Nenhuma sociedade vive sem agricultura, porque a agricultura ela produz alimentos, também produz biocombustíveis, produz alimentos para dar suporte à pecuária. Então a gente tem uma série de questões aí nesse sentido. No Brasil, a gente tem, dentro desses 5 sistemas aqui, 3 deles se aplicam muito ao território brasileiro, que é o caso dos 3 primeiros aqui, se aplicam ao Brasil e esses 2 a outros países. No caso da jardinagem, um sistema asiático, e no caso dos builds, um sistema norte-americano. Então aí a gente tem 5 sistemas que são utilizados em várias partes do mundo, 3 exemplos brasileiros e 2 exemplos de outras partes do mundo. Como isso pode ser cobrado em provas? Os elaboradores de questões costumam cobrar isso aí da seguinte forma: ele pode te dar uma imagem, uma foto, pedindo para você interpretar o que é aquilo ali, qual das opções, aquela paisagem remete a qual dos sistemas. É importante você observar isso, tá? Pode ser dado uma foto, pode ser dado um recorte da paisagem, pode ser colocado também para você um fragmento de texto. E o fragmento de texto, como é que eu vou saber, Vinícius, qual destes sistemas agrícolas será? Para isso, a gente está fazendo essa aula para você entender que cada sistema agrícola tem características que são características-chave, palavras-chave nesse sentido. O sistema de roça é um dos sistemas mais antigos, mais tradicionais do Brasil. É um exemplo de sistema que quem trabalha é a família, Utiliza-se expressões para definir isso, como a expressão trabalho familiar ou pluriatividade, A própria família quem trabalha, os pais, os filhos, se ocupam ali. Pode ser também um exemplo de um sistema de agricultura de subsistência. Isso também pode acontecer. A expressão subsistência traz uma lógica de que é um exemplo de sistema, onde o produtor produz para o seu próprio consumo ou uma comercialização restrita, não é uma comercialização tão ampla, Em pequenas propriedades, em pequenas porções de terra, não é necessariamente uma porção de terra grande, expressiva, e em policultura. Veja que em alguns dos sistemas eu estou utilizando a palavra monocultura e em outros policultura. A diferença de mono para policultura é, na policultura você produz vários cultivos por vez. Isso é ambientalmente melhor, isso é melhor para o solo. O solo não se desgasta, o solo não perde a sua fertilidade. E o sistema de roça é quem, de fato, produz alimentos. Existe um raciocínio, existe uma frase que a gente se depara de forma recorrente quando está estudando agricultura, que é: a agricultura familiar é quem alimenta o povo brasileiro. A agricultura familiar é quem
dar suporte à feira livre, né? E graças a isso a gente tem essa observação. O plantation é um sistema que você o tempo todo se depara com menção sobre ele. Quando você vai estudar, por exemplo, história, quando você vai estudar Brasil colônia, quando você vai estudar essas questões, e a gente tem a lógica, a fluidez do trabalho escravo, né? Pessoas historicamente escravizadas, a ocorrência do trabalho escravo, né? A fluidez do comércio triangular. A gente tem a população nativa aqui também sendo explorada, você tem imigrantes africanos sendo escravizados, você tem o português na condição de colonizador. Então, as características básicas. Quais são as 4 características básicas do plantation? Trabalho escravo em latifúndios, em grandes propriedades, gigantescas propriedades. Eu estou falando de um Brasil colônia que tem um histórico de capitanias hereditárias, que produzem monoculturas, como é o caso do exemplo do ciclo da cana-de-açúcar, ciclo do café, né? De tempos em tempos com essa produção e uma produção para exportação. Porque, né, essa colônia Brasil, uma colônia que foi toda estruturada num sistema de colonização, de exploração, produzindo para abastecer o mercado externo. Por isso, tem essas 4 características básicas: trabalho escravo, em latifúndio, em monoculturas, para exportação. Rigorosamente, para ser plantation, eu tenho essas 4 características. No caso da agroindústria, observe que algumas características aqui se mantêm, né? Continua sendo em latifúndios, continua sendo em monoculturas. Faltou colocar aqui também que também pode ser para exportação, mas a diferença básica aqui é que, no caso da agroindústria, eu eliminei escravos e a gente transitou da exploração da mão de obra para a utilização de máquinas. Tudo isso repercute em questões. Como pode ser observado? Como isso aqui pode gerar questões, né? Mostrando os pontos positivos e negativos de cada um deles. Ponto negativo de quem explora um sistema em latifúndios. Vai apresentar um problema que é concentração de terra. Onde eu tenho concentração de terra, eu tenho concentração de renda. Eu tenho de um lado ricos ou super ricos e de outro lado pobres ou miseráveis. Diferente da policultura, que é perfeita para a preservação, para a manutenção da biodiversidade, a monocultura ela é economicamente muito lucrativa, mas os estudos colocam que é um exemplo de opção que é, a longo prazo, nociva para o solo, pode contribuir para o empobrecimento do solo. Por isso, em termos sustentáveis, sugerimos a questão da rotação de terras, da alternância de culturas. A agroindústria utiliza máquinas. Se utiliza máquinas, como isso é cobrado em questões estilo Enem? Colocando a desvantagem disso. A desvantagem real que se espera que o candidato saiba é: se utiliza máquinas, está mecanizando uma atividade. Qual a consequência disso? Quanto mais mecanizada, mais desemprego vai gerar. Um desemprego permanente, tá? Sistema de jardinagem conhecido por ser um sistema asiático. Quando a gente fala de um sistema de jardinagem, isso é muito colocado em questões através de fotografias. As famosas fotografias que trazem as plantações de arroz, ou a rizicultura, a cultura do arroz que está presente no cardápio da população asiática. Então, estou falando de países como Índia, como China, como Vietnã. E aí, Vinícius, um país como China, que é uma referência mundial na produção de arroz, vai ser um grande exportador desse arroz? Não, porque também eu estou falando de um país que é um formigueiro humano e, graças a esse fato de ser um formigueiro humano, não vai, né, ser esse grande exportador, porque vai consumir grande parte dessas milhares ou milhões de toneladas de arroz
plantadas e estruturadas, uma técnica de curvas de nível. Mais adiante vamos fazer um vídeo específico sobre a questão das curvas de nível. Não deixe de assistir. Por último, o sistema chamado de BELTS, ou BELTS, como você preferir pronunciar, que já é conhecido por ser um sistema norte-americano, um sistema que é essencialmente dos Estados Unidos, um sistema que, se é de um país como os Estados Unidos, esperamos que você saiba, que você entenda que é um sistema moderno, referência em tecnologia, super mecanizado, que está sujeito a utilizar programas de computador, softwares, usar câmeras, usar drones, usar irrigação controlada, sementes transgênicas e por aí vai. Espero que tenham gostado do nosso vídeo de hoje. Muito obrigado pela atenção. Nesse vídeo, eu considero esse vídeo com conteúdo importante. Compartilhe o nosso conteúdo. Não deixe de fazer o seu engajamento, que ele nos ajuda muito. Deixe seu like, compartilha. Obrigado e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.